Por que nascemos médium? Curso Mediunidade e Incorporação na Umbanda. O que o médium tem de diferente? Todos nós somos médiums, maior ou menor grau, é verdadeiro isto, mas estou falando de médium de terreiro. O que o médium de terreiro tem diferente e por que ele nasceu médium? É isso que nós vamos falar na videoaula de hoje, videoaula 2 do curso Mediunidade de Incorporação na Umbanda. O livro de referência é o Transe Ritual na Umbanda. Você pode acompanhar as videoaulas estudando no livro e tirar as dúvidas comigo nos comentários. Curso gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. Acompanhe um comentário fixado esse vídeo com link que você é redirecionado para a playlist do curso. Assiste as videoaulas anteriores. O curso está no início. Seja bem-vindo. Como é que eu faço para participar? Basta se inscrever e ativar as notificações e acompanhar os conteúdos publicados aqui no canal. Allan Kardec nos diz que todos são médiuns, mas nem todos são médiuns de Umbanda, nem todos são médiuns de terreiro. A mediunidade ela se dá em maior ou menor grau de percepção do mundo astral, em determinados momentos, inclusive pessoas que não têm mediunidade ostensiva, mediunidade tarefa, percebem o mundo astral em momentos de desequilíbrio, baixa sua vibração, estresse, assédios, obsessões simples ou complexas que pode acontecer com qualquer um de nós. Afinal de contas, possivelmente temos muitos ainda desafetos desencarnados no mundo astral. Podemos nos reencontrar, ora um encarnado, outro desencarnado. Mas nós não vamos falar de obsessão nesse vídeo, nós vamos falar de mediunidade de incorporação na Umbanda. Por que nascemos médios? O que o médium de terreiro tem diferente dos demais médios? E o que o médium de terreiro tem diferente em relação ao médium clássico espírita? Uma característica do médium de terreiro, ele tem seu corpo astral sensibilizado antes de reencarnar. Esta sensibilização não é uma punição. Você não nasce médium por uma punição que tenha que queimar um karma pesado, tenha que sofrer. Com certeza você tem compromisso. Não estamos aqui a passeio. Então, esta sensibilização do corpo astral do médium, ele se dá nos chakras, se dá nos meridianos, nos nadis, que são condutos energéticos que fazem a ligação entre os chakras, através da coluna vertebral, com todos os órgãos do perispírito e a partir daí, por ressonância vibratória, com os órgãos do corpo físico. Mas por que o médium tem esta sensibilização maior do que os outros médiuns espíritas, por exemplo, ou não médium? Há que lembrar que não existe médium um melhor do que o outro, ok? Somos todos espíritos, somos divinos, estamos momentaneamente num corpo físico. Mas o que acontece? O médium de Umbanda, em algum momento, em alguma vida passada dele, ele se utilizou com mais ênfase, com mais intensidade, da magia com os elementais, né? Os elementais ligados a ar, terra, fogo e água, ele se beneficiou disso. Em algum momento ele distorceu a lei divina, a lei de ação e reação, de causa e efeito, e através deste excesso de uso magístico e de elementos, distorcendo a lei divina em favor de si mesmo, em detrimento de outros, ele angariou, né, certos efeitos no seu propósito de vida que requerem que ele renasça como médium de terreiro para minimizar-lhe, acolher este médium e ele ter menos sofrimento do que se ele renascesse como não médium. Então ele tem uma necessidade de uma ação espiritual, ele tem uma valência maior de sensibilidade nos seus chakras, que ele percebe os elementais, percebe os tátivas planetários de ar, terra, fogo e água, ele é mais sensível nesse sentido, e é
um instrumento adequado para a magística de caboclo, de preto velho, com a finalidade de auxiliar as humanas criaturas, melhorar o nosso estado de consciência. Umbanda não é só a magia fenomenal. Umbanda é a luz divina, ela é perene, ela é eterna no infinito. Os médios são instrumentos de auxílio, de socorro, de amparo, mas fundamentalmente é o aconselhamento, a transmissão, de saber de boca a orelha que desperta as consciências para o melhoramento íntimo e amadurecimento da sua espiritualidade. Se ficarmos só no fenômeno, nós não estamos tendo ganho de consciência. O apelo, primeiro, por uma cura, por um auxílio, geralmente é um momento de desequilíbrio, um momento de enfermidade. O plano espiritual nos ajuda, mas, fundamentalmente, a finalidade de um médium e de uma corrente constituída, que é através desse estado alterado de consciência, o transe superconsciente junto com o guia espiritual, e hoje nós temos consciência durante o transe, nós não somos mais médios inconscientes. Este aconselhamento, esta palavra que vem para os seres humanos que procuram ajuda, ela tem que ser instrumento de despertamento da consciência, da pessoa se perceber, dela conseguir ter uma ação com ela mesma, que ela saia daquele padrão ou daquelas ações ou escolhas que lhe causam sofrimento. Esta é a finalidade precípua primeira de um médium de terreiro através da mecânica de incorporação. O médium de Umbanda não é melhor do que o médium espírita, são características de trabalho diferentes. O médium espírita, ele fica numa faixa mais intuitiva, mais mentalista. Ele pode atender num pronto-socorro espiritual, num trabalho de desobsessão, vários desencarnados durante o período de trabalho, e ele não se ressente ao final. Uma prece de 5 minutos, 10 minutos de encerramento, ele vai para casa e fica bem. O médium de Umbanda não, ele absorve mais, ele é mais intenso, ele sente mais as vibrações, as emoções dos desencarnados, ele precisa, por essa valência mais intensa, de certos elementos que fazem parte do arsenal de Umbanda, certos preceitos, recolhimentos, para que ele esteja vibrado, fortalecido para ser instrumento de caboclo, de pai velho, de Exu, de criança. E o acoplamento áurico, um caboclo, pai velho, criança, Exu, exige uma elasticidade vibratória dos seus chakras que o médium espírita tradicional não tem condição de suportar. O médium de Umbanda, ele consegue elevar a vibração dos seus chakras numa frequência mais alta para ele suportar o acoplamento áurico das entidades de Umbanda, que, ao contrário do que dizem alguns espíritas, não estou generalizando, não são menos evoluídas, não são mais atrasadas do que os mentores que se apresentam nas mesas mediúnicas. Pelo contrário, a vibração é até mais alta e exige mais dos médiuns. Por quê? Porque há o acoplamento áurico e a interferência, a ressonância direta nos chakras. O trabalho espírita se dá mais a nível de telepatia mental com os mentores e o acoplamento com espíritos sofredores de mais baixa frequência. Essa baixa frequência de espíritos sofredores está próxima da vibração original humana. É o famoso choque anímico, fluídico que os desencarnados precisam para despertar do lado de lá. De regra, nós não temos isso na Umbanda. Nós temos que elevar a nossa vibração para acoplar com caboclo, com preto velho, e a partir daí os trabalhos se dão, o despertamento da consciência através da oralidade, as curas, etc, etc. Mas, fundamentalmente, renascemos como médium
por compaixão divina, por generosidade divina. Não é nenhuma punição, é uma bênção vir com esse compromisso de ser médium de terreiro. É uma possibilidade, num curto espaço de tempo, de uma vida, e um mediunato útil é geralmente de 20 a 30 anos, necessário para o esgotamento kármico daquelas ações, daquele carrego que nós trazemos, para a gente se reequilibrar com a lei divina. E a Umbanda, a mediunidade da Umbanda possibilita um salto de consciência, de profundo autoconhecimento. Basta termos ouvidos de escutar e olhos de ver de fato. A possibilidade de absorção dos atributos, dos guias espirituais, essa guiança que os guias, essa cobertura que os guias de Umbanda nos dão, absorção dos atributos fechados pela irradiação dos orixás. Isso tudo vai espiritualizando o nosso ego, nossa personalidade. Nós vamos tendo um ganho de consciência. Isso é muito profundo por quem está por dentro da vivência do mediunismo nos terreiros de Umbanda, terreiros consagrados, sérios, com fundamento, sacerdotes com ética. Uma outra característica do médium de Umbanda, que ele exuda, ele exala grande quantidade de ectoplasma, diferentemente de outros médiuns de outras searas. Isso não nos faz melhor do que ninguém, mas nós temos a necessidade de alguns elementos astro-vegetais, etéricos, né? Que deem o fluido etérico para a gente repor as nossas energias. Então, os elementos vegetais, né? A água, o fogo, o próprio álcool que volatiza e dispersa certos fluidos mais densos, tudo isso são necessários para o médium de Umbanda, e preceitos reguladores de tempo em tempo, como o nosso amaci, recolhimentos, uma ida à natureza para se fortalecer com prana. Isso tudo o médium de Umbanda necessita para ele conseguir manter o seu tônus vital, a frequência dos seus chakras adequada ao longo da coluna vertebral, para que ele consiga ser instrumento adequado dos guias espirituais. Quando há o acoplamento do médium de Umbanda com o guia espiritual, dependendo da faixa do guia, do chakra que ele vibra, há um despertamento do Kundalini, aquela energia vital, fundamental, que geralmente ela fica alojada ali no chakra básico, lá no final da coluna vertebral, quando ainda não despertou no indivíduo, mas durante o trânsito, durante o trabalho, ela sobe, dependendo do chakra que o guia está vibrando. Um Xangô vibra na Anahata Chakra, no meio do peito, um Oxóssi já vibra um pouquinho mais baixo, no Manipura, no esplênico. Então, ela dá um salto a Kundalini, e isso acelera o giro dos chakras, e o médium pede uma grande quantidade, doa uma grande quantidade de fluido vital, que é o ectoplasma, e ele é utilizado aí pelos guias espirituais para passe, consultas, desmanches, etc, etc. Então, espero ter esclarecido o vídeo aula 2 do curso Mediunidade e Corporação na Umbanda. Por que nascemos médium? Não é punição, não é para sofrer, é por uma generosidade divina e compaixão, para que através do serviço assistencial às humanas criaturas possamos nos fortalecer na presente encarnação. E você? Já tinha escutado por que você nasceu médium? Você está em desenvolvimento? O que você achou dessa videoaula? Você tem alguma dúvida? Deixe seus comentários, estarei lendo a todos e respondendo se necessário. Nosso muito obrigado. Até a próxima videoaula aqui no curso Mediunidade e Corporação na Umbanda, livro de referência, o Transe Ritual na Umbanda. Esta é a aula 2. Estamos indo para a aula 3.